Hoje, risco não coberto é aquele risco que está excluído da pólice. Uhum. Então, por exemplo, deficiência nutricional. O cara não fez uma adubação correta ali, teve uma deficiência nutricional, ele não teve produção. O perito, só que aí vamos supor que teve uma seca. Perguntar, como é que vai saber que não teve? Exato. Aí teve uma seca. Se o perito só foi lá na hora da seca, ele não vai conseguir pegar nada de risco não coberto, tá? Se tem uma vistoria prévia, né, que a gente chama, quando o perito vai lá no decorrer, né, da vigência. Isso, da vigência da pólice, e descobre algo desse tipo, ele vai colocar ali um RNC, um risco não coberto, que é muito empírico, para ser bem realista, tá? Vai ter amostragem, vai fazer amostral, tudo. Quando é falha de stand, ok, você tá vendo. Mas quando é uma deficiência nutricional, talvez lá na frente ela recupere. Então, será que se esses 20% de deficiência nutricional, será que ele não recuperou depois que o perito foi embora? Né? Depois, até a colheita? E aí lá na frente ele vai descontar 20%. E é possível ele fazer novas amostras e mandar para a seguradora, alguma coisa assim? É possível, tá? Mas o que é o ideal? É fazer o monitoramento desse risco. E como é que faz o monitoramento? Porque assim, a única maneira que eu pensei do cara acompanhar era o cara indo todo mês, lá ou a cada 3 meses. Mas aí o custo também eleva, né? Exato. Hoje, por satélite, né, que é o grande foco da Audisat, atuar com satélites, você consegue já identificar a saúde dessa planta. Entendeu? Se ela está tendo um desenvolvimento abaixo do normal dela, para aquela região, para aquele tipo de solo, para aquele microclima, você está tendo um desenvolvimento abaixo ou acima. Mas como? Satélite não é só imagem? É pela imagem? É pelo índice de reflectância, né? Então, vamos voltar um pouquinho para o sensoriamento remoto, para a gente poder entender. Tudo que nós enxergamos de cor, é o nosso olho aqui. Tudo que nós enxergamos de cor, as ondas da luz, né? Está incidindo em um corpo. Esse corpo está absorvendo parte desses comprimentos de onda e refletindo outros. Esse comprimento de onda que é refletido, nosso olho absorve e converte em cor. Tá? Então, quando a pessoa sofre é daltônico, tem uma deficiência nessa conversão de ondas para cor. Entendi. Tá? É a mesma coisa a planta. Então, o sensor, tem a radiação solar, né? O sol, ele emite na planta. Essa planta absorve parte dessa radiação, o restante ela emite e reflete. Tá? Esse sensor capta essa onda que foi emitida e ele já sabe ali, através dos estudos, se aquela onda emitida, ela equivale, por exemplo, a uma planta de feijão, uma planta de milho, uma planta de arroz. Caramba! Tá? Porque cada planta é uma coloração diferente, é uma banda diferente. Entendeu? Uma banda de ondas, uma frequência de ondas diferente. E aí, quando essa mesma planta ela está com problema, ela emite um outro comprimento de onda. A coloração meio que muda, mesmo sensivelmente. A gente vai olhar e não percebe, mas o satélite, pela granularidade, ela consegue. A olho nu você não consegue perceber. Que doideira, que mas no satélite você pega. E essa tecnologia, ela é bem aceita, assim, tanto por segurado como por seguradora? Ou é um negócio que o pessoal, isso aí é coisa de NASA e tal? Enfim. Não, ela é bem aceita, porque um dos índices aí mais utilizados, né, que é o NDVI, é um índice amplamente conhecido mundialmente, tá? Então, assim, não tem discussão, até porque qualquer um consegue contrapor isso aí, entendeu? É uma fórmula, você pode pegar uma imagem, baixar as bandas e gerar um NDVI, tá? Então, ele já é muito bem conhecido, funciona super bem, tá? E aí você vai fazendo esse monitoramento. Então, por exemplo, o produtor... E como possui satélites diários, você pode fazer esse monitoramento diário, se você quiser. Não tem necessidade, tá? Um monitoramento semanal tá de ótimo tamanho. O diário, que é um satélite ou semanal, todo dia ele vai Todo dia o satélite está passando, Ele está passando independente de se você... A cada 24 horas... Não, é que eu não sei. Se você captar a imagem ou não para você... São vários satélites. São vários satélites. São 180 e poucos satélites hoje em órbita. Caraca. São os nanosatélites, né? Satélites pequenos. Esses que ficam mais... Não ficam mais perto, né? Satélite de imageamento mesmo, tá? E aí você consegue saber se essa planta está sadia ou não. Entendi. Automaticamente, se ela não está sadia, aí sim eu vou enviar um perito para campo para fazer uma vistoria prévia. Então, pelo que eu entendi, o seu serviço hoje é fazer esse monitoramento
e gerar, digamos, esses alertas para fazer essas inspeções, Perfeito. seja para a seguradora, seja para o Prestação segurado. financeira. Prestação financeira. Prestação financeira, É. entendi. Tá? Mas você faz esse acompanhamento para o segurado também, se ele te procurar, alguma coisa assim, ou eles mesmos já têm o costume de fazer? Não, assim, aí no caso, igual... Isso, daí a gente entra, que esse é um que entra no nosso, quando eu falo gerenciamento de risco. Uhum. Até falo para os clientes que eles precisam o quê? O corretor, ele precisa ter um corretor de confiança, porque é ele que vai responder para a seguradora e pelo produtor, pelo cliente. Então, aí que nós começamos o nosso trabalho de forma diferenciada, Top Agro, utilizando todos esses mecanismos. Então, eu levo todas as experiências, temos mais de 15 anos de experiência no agro, então é desde solo até a colheita. Então, daí nós entramos com todas essas ferramentas que eu falei, desde o plantio, orientando ele como tem que ser feito, a qualidade de semente, dando os alertas positivos para ele. Daí nós vamos para a plantabilidade, que tem também toda a regulagem da semeadora, como que vai ser isso, o tratamento de semente, como que ele vai fazer que, dependendo de uma regulagem inadequada, pode ocasionar o quê? Danificação à semente, quebrar o vigor. E aí nós vamos entra, né, o controle de plantas daninhas, porque entra no risco não coberto, desde o plantio, né? Lembrando que tem a recomendação por quantidade de plantas por metros, sementes certificadas, controle de plantas daninhas. Daí nós vamos para o lado entra o satélite, nós trabalhamos muito com cooperativa, revendas, várias parcerias com monitoramento. E é um produto muito legal, porque daí a gente já emite esse sinal, esses sinais do satélite, e a gente já tem uma noção, porque a gente faz uma vistoria, eu já olho e falo, isso aqui, a probabilidade de ser entrada de pragas é grande. Esse outro aqui que está me dizendo satélite, provavelmente seja doença, ou é deficiência nutricional. Só que aí precisa de uma pessoa, né, para checar realmente lá na área se é isso. Mas a gente já emite sinal que está acontecendo algum problema. Pela cor também? Vai ter bicho, você vai ter alguma coisa? Isso a gente já sabe como que é o que indica ser. Mas que evoluído que tá isso aí. E isso é importante, assim, o sensor já consegue identificar problemas, né? E aí vai o agrônomo lá no campo, né? Só confirmar qual que é esse problema identificado. Então, porque quando você me falou, até minha pergunta foi pro segurado, porque para mim isso é uma ferramenta sensacional para tomar as medidas corretivas logo, né? Isso para daí perder tudo lá na frente. Exato. Isso daí é uma função que as corretoras precisam empregar. Né? Então, as corretoras de seguro precisam realmente utilizar essas ferramentas para poder orientar o segurado. E muitas das vezes, tá? Eu posso falar aqui um número talvez alto, mas acredito que mais de 90% das vezes são riscos que é possível resolver a tempo. Tá? Então, entrada de doença. Pô, tem produtor que planta 5.000 hectares. Você acha que vai ficar rodando a propriedade inteira toda semana? Tava tomada, né? Já. E a ferrugem asiática, que é uma doença da soja, quando ela entra, questão de uma semana, ele já tomou tudo. Nossa. Tá? E é possível conter, digamos assim. Sim, sem sombra de dúvidas. Tem defensivo já, hoje não, já faz anos, tem defensivo específico para ferrugem asiática. É igual doença do ser humano. Se identificar cedo, você resolve. Sempre da forma preventiva. Sempre preventiva. Para não... Porque a hora que ocorrer o problema, já se agrava muito rápido. E aí, então, chegando nessa parte, que nós fazemos o acompanhamento, e aí a gente orienta também dos biológicos. Eu sou extremamente fã dos biológicos, trabalhei com biológico, e os biológicos hoje são fundamentais até para a rotatividade aí de moléculas, para que não ocorra determinada resistência para a planta e dificulta o controle depois. E existe muito isso. Então, você fica aplicando, não tem rotatividade aí de mecanismo de ação, de moléculas, a planta cria uma determinada resistência e aí dificulta o controle lá na frente. Então, a gente já orienta e assim... E é extremamente importante hoje, não tem como. Se a gente pega o ISD, você tem que estar visando também ambientalmente, de forma correta, como que vai estar o monitoramento da lavoura em relação ao uso de produtos, que a gente precisa... E uma coisa bem legal que a Monique faz é essa questão do acompanhamento com o produtor. O produtor, ele não quer receber sinistro. A última coisa que ele quer é receber sinistro. Ele quer plantar e entregar. Ele quer que aquele dinheiro do prêmio lá pegue fogo no final do ano e, entendeu? Ele quer produzir. E quando a Monique ela atua dessa forma lá na ponta, com gerenciamento de risco, uma planta bem nutrida, ou seja, sem deficiência nutricional, ela vai sofrer menos com veranico. Mesmo que tenha um risco coberto pela pólice,
ela vai sofrer menos do que uma planta que não teve uma nutrição correta.